Olá, pessoal da benção, tudo bem? Oi, Li, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Elisângela? Saudade de vocês. Paz, pastor, tudo bem? A gente vai entrar agora com o pastor Sandro ao vivo. Vou chamar ele aqui e hoje é o dia dele. Tudo bem, Sarinha? Como é que você tá? Pai, Senhor, A paz, pastor Sandro, tudo bem, senhor? deixa eu arrumar o som aqui, tá baixo. Tá tudo bem aí? Calma que eu Tá acho que... baixo, não tô Aqui, ó. ouvindo nada, peraí. Isso aqui. Tá me escutando agora? Peraí, né? Por que ficou baixo o som? Tá um pouquinho baixo, mas dá para escutar. Tô ouvindo, tá ouvindo bem? Eu tô sim. O pessoal tá escutando bem ele aí também? O pessoal tá te escutando bem. Primeira vez que você tá tendo contato com isso, pastor? É, sabe o que é? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Vê se ficou bom agora. Deixa eu ver. Tá bom? Tá melhor, pastor? É, tá um pouquinho baixo, mas eu vou ouvir bem. Eu acho que se eu pôr fone de ouvido, acho que fica melhor, né? Não sei, o senhor que sabe. Se o Pega senhor, o fone pra mim, cara. o Eu não senhor pego pegar o fone pra prefere mim. ter ouvido, tudo Eu faço bem? tudo bem? Tudo bem, Luciene? Tá todo mundo aqui. A Nicole também tá ao Ah, vivo. é. Espera um Roberto, pouquinho, a Nicole foi pegar o fone de tá ouvido bom. pra mim, Tá bom, a gente porque eu não tô ouvindo espera. direito, não. A gente espera sim. Tudo bem, Juscelino? Tem bastante gente entrando, pastor. A Vânia também entrou. Pastor, como é que tá sendo a quarentena aí? Espera um pouquinho. Ok. Tá melhor agora, pastor? Ah, eu tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te escutando super bem. Ah, então ficou ótimo agora, viu? Que eu tô ouvindo bem. Vamos Beleza. lá. Então vamos começar com a entrevista? Ah, pode ser. Tá tudo bem com vocês aí? Tá tudo ótimo, pastor, graças a Deus. Hoje eu só passei lá no Tiago para comprar uma mistura para gente almoçar, né? E a gente tá vivendo aqui em casa o resto do tempo. É, presídio domiciliar, né? É, como estão Temos as que dar coisas graças a aí? Deus, né? Temos que dar graças a Deus que estamos todos com saúde, né? Amém. Mas Pastor, os que estão, pastor travou aqui. é, muitos Uhum. estão, e muitas vezes não tem o Senhor Jesus no coração, não tem a esperança, né? Aí fica mais complicado. Uhum. Que Verdade, nos verdade. ajuda, nos consola, nos Uhum. orienta. Verdade, pastor. Tá travando a live aí. Tá travando, Tá né? travando para vocês também? Espera um pouquinho, deixa eu ver. Ah, eu vou usar a internet da minha casa, tá usando o celular. Espera aí. Ah, vamos esperar um pouquinho. Pastor Sandra tá voltando. Tudo bem, Rafa? Como é que você tá? Vamos esperar um pouquinho o pastor Sandra se reconectar. Voltou, voltou, graças a Deus, agora tá melhor. É, porque agora eu esqueci, estava usando a internet do celular, agora estou usando da rede aqui de casa, fica mais rápido. Beleza, beleza.
Pastor, Vamos lá. vamos então Oi. às perguntas. Pastor, o que o senhor faz lá na igreja? Quais são os Bom, ministérios? quais são o quê? Seus ministérios, o que você faz lá na igreja? Bom, além de ser um adorador, né, Uhum, do Senhor, uhum, a gente atua apoiando em tudo que for necessário, né? Foi assim que comecei, né? uhum, Ficando na brecha para apoiar uhum, no começo era o estacionamento, né? Eu uhum, estacionava os carros para os irmãos e depois, mais tarde, aí comecei a apoiar nos cadastros, né? uhum, Aí os pastores da Bênção pediram para eu apoiar nos cadastros, nos contatos, né? uhum, A gente ter os controles de quem são as pessoas que estão chegando na igreja. Aí comecei a ir atrás dos irmãos, para procurar saber como que uhum, eles estão, né? E assim foi indo, né? uhum, Foi onde a gente uhum, começou, ajudava em tudo que é necessário, né? Desde arrumar uma mesa, uma cadeira, puxar, uhum, apoiar. E a gente começa a entender a sistemática da igreja, né? E a gente começa a conduzir, né? A recepcionar os irmãos, e ver onde está tendo situações que a gente precisa atuar, né? E assim foi indo, né? E aí com isso, uhum. eu comecei a atuar na secretaria da igreja, né? Com o secretário. Uhum. Aí O pastor, uns pastor 7 anos Najib que te... atrás, mais ou menos uns Ah, sim. 7 anos atrás, né? Ah, O pastor me convidou para ser diácono, né? uhum, Ele me ungiu a diácono. uhum, Até então, eu nunca tinha trabalhado para a igreja, assim, sabe? Eu fiquei 15 anos em comunhão com o Senhor, tudo, né? Mas eu era só um membro de banco, sabe? Não fazia nada para a igreja. uhum, Eu, eu não sei se era porque eu tinha minha vida secular, que eu estudava faculdade, meu MBA, trabalhava muito, né? uhum, Hoje trabalho muito, mas antes trabalhava muito mesmo, sabe? Assim, sempre até tarde, tudo. E eu acho que eu acho que eu não priorizava as coisas do Senhor como deveria, né? uhum, Para tudo tem um tempo, né? Mas só sei que eu fiquei uns 15 anos assim. Aí uhum, quando eu fui para a Bênção, mesmo porque nas outras igrejas que eu estava, eu não tinha muito interesse de atuar, porque tinha umas coisas que eu olhava assim, sabe? Eu não sabia bem ao certo, se estava certo, se o caminho estava correto, a forma que estava agindo. uhum, Então eu ia mesmo para a igreja para me alimentar, sabe? Eu não queria me aproximar na obra, não. Aí quando eu fui para a Bênção, né? Aí logo quando eu fui lá, eu vi que tinha uma demanda, né, de serviço, precisava de apoio, né? uhum, Aí começávamos a fazer umas reuniões lá para apoiar. E eu mesmo sendo membro, quer dizer, mesmo sendo obreiro, mas já era membro da igreja, já estava indo para a igreja já lá, já como membro, né? E eu uhum. comecei a participar dessas reuniões, ficar à disposição, né, de apoiar naquilo que precisava. E aí eu fui ungindo a diácono, e aí Uhum. começou isso há 7 anos atrás. E E aí depois aí se come... tornou pastor. Oi? Aí depois o senhor também se tornou pastor. Aí eu fui para presbítero, né? Uhum. Fiquei um tempo como presbítero, depois eu fui ungido a pastor. Vai fazer o mês que vem 4 anos, né? Como é que foi esse processo, pastor Sandra? É, eu confesso que eu fiquei surpreso, né? Porque quando a gente olha o nosso pastor pregar, né? Uhum. Pastor Najib, Uhum. muitos anos de experiência, ele é muito usado por Deus, né? Através da palavra, né? E conversar conosco, nos orientar. E eu olhava assim, eu falei, meu Deus, ele é um pastor, né? Eu consigo visualizar ele como pastor, mas eu falei assim, mas como que eu vou fazer isso, né? Sou tão pequeno, né? Uhum. Será que eu terei condições? Mas aí, quando o pastor me falou que me consagrar pastor, eu falei, mas tem certeza, pastor, né? Ele falou, não, fica tranquilo que
aqui 10 anos você vai ver como você será, Uhum. né? O tempo vai te capacitar cada vez mais e o Senhor escolhe, não é os capacitados, né? Uhum. É aqueles que estão com disposição para trabalhar, né? E que têm um bom testemunho e tal. Aí eu falei, tá bom, então eu estou à disposição, né? Vamos atuar. Uhum. E aí comecei, né? Quer dizer, assumi a ordenação aí de pastor, né? Aprendendo cada vez mais, né? Dos pastores, eu acho que eu sou o mais novinho assim, né? Mas a gente vai aprendendo, vai estudando, né? A gente tem ótimos exemplos na nossa igreja, né? De pastores com palavra, com bom testemunho, né? Verdade. E a gente se espelha neles, né? Na verdade, né? É um orgulho para nós sermos da bênção, né? Essa família Verdade. maravilhosa. É muito bom, né? Inclusive, estou morrendo de saudade, pessoal, já nesse tempo aí que estão ficando longe, né? Uhum. Verdade também. Tô morrendo de saudade do pessoal. A Andréia entrou, a Mari entrou, É, também entrou. que Pessoal bênção. dando oi. O Rafael também entrou, a Dani. Uma Eu galera tô vendo. aqui assistindo a gente, pastor. Então, o senhor também cuida do departamento dos obreiros. Sim. Aí, quando começou nisso, Uhum. e a igreja era pequena, né? Nós tínhamos pouca gente. Uhum. Então, ficava muitas coisas assim acumuladas com os pastores, né? A liderança com Najib, Fernando, a Daça, a pastora Esther, a Lígia, e era pouca gente, Uhum. né? Depois que foi aumentando, a gente foi aprendendo a atuar, conheci muitos irmãos, né? Uhum. Com vários irmãos, e aí foi surgindo os ministérios, aí como eu fui criando corpo, né? Uhum. As áreas, tudo. E até então eu descobri que eu era líder dos obreiros assim do nada, né? Porque eu não sabia que eu era líder dos obreiros, né? Que tinha um irmão que ia na igreja, Uhum. ele queria orar pelas áreas, né? Uhum. E ele cobrava da gente um organograma, uma estrutura, assim, um mapa dos desenhos para saber quem eram os líderes de cada área, porque ele queria orar para os líderes de cada área. Uhum. E ele que perguntava, quem que é o líder dos obreiros? Quem que é os líderes dos diáconos? Quem que são os líderes dos presbíteros? Ele queria um líder para cada um desses, né? E aí chegou uma hora que ele cobrava para mim, eu não sabia, né? Porque não tem líder para essas divisões, né? Uhum. E aí chegou o pastor Najib, e o pastor Najib falou assim, ó, os obreiros é o Sandro. Eu falei, então tá bom. Então Isso tá aí eu bom. sabia. Aí eu acabei pegando a liderança, né? Quer dizer, na verdade, né, eu já atuava já meio assim com essa liderança, né? Eu não sabia se estava bem ou ruim, né? Depois eu tive até um feedback dos pastores que estavam gostando e tal, mas eu não sabia, né? Então a gente naturalmente foi conduzindo as coisas e os próprios obreiros vinham e perguntavam para mim como que ia ser, tal, tal. Aí foi meio que natural, né? Então foi assim. Então hoje eu sou os líderes dos obreiros, né? Então já foi oficializado, né? Vamos dizer assim. Uhum. E então tenho essa liderança de saber quais são os obreiros, o que estão fazendo, o que não estão, o que precisa, o que não precisa, né? Acabei assumindo também essa atividade de liderar os obreiros, né? Em tudo que for preciso, né? Então, quer dizer, aí surgiu os obreiros, surgiu o estacionamento, né? A da Santa Ceia, né? Os cultos de Santa Ceia, eu também cuido dos cultos de Santa Ceia, que montar as mesas lá. Aí eu tenho agora, estou tendo o apoio da Gracina e do Celino, né? Amém. Aí a gente também monta a mesa, a gente me preocupo com os cálices, os pães, o quanto que precisa, quanto que não precisa. Todo culto de ceia, a gente faz a contagem para saber quantas pessoas tem na igreja, para ver se os cálices vão ser o suficiente. E E como vai você ter que. faz realmente essa contagem aí dos carros? Eu divido mais ou menos em dois obreiros, eu peço para um obreiro contar um lado e o outro contar do outro. Uhum. Mas eles não sabem que tem dois contando, né? Aí eles pensam que é só ele, né? Mas sempre tem dois obreiros que contam para mim, aí eu pego mais ou menos a aproximação ali, entendeu? Mas vocês Aí penso, preparam antes, não preparam? Uma sim. média?
Normalmente, a gente já tem uma média, né, que é em torno de 240 cálices, que eu deixo preparado, né. Tem vezes que chega a 180 pessoas, quando tem pouca gente é 160, o máximo que a gente teve assim foi 255, mas aí também tinha cálice lá sobrando, mas normalmente eu preparo 240. Deixa eu preparar 240 porque é melhor sobrar do que faltar, né? Sim. Às vezes falta pão, né? Porque depois que mudou para esse templo, a gente teve que reestruturar, porque ainda não sei se a quantidade de gente é o suficiente. Eu acho que menos pessoas talvez até seja melhor. Ainda tenho essa dúvida ainda, né? Porque a gente tem a vasilha de pães é pequena, né? Então, às vezes não cabe todos os pães ali. Mas é isso aí. Então, eu tenho a preocupação também do culto da ceia, né? Deixar preparado tudo. É algo que eu sei que os pastores não se preocupam mais, né? Tem vezes que até o pastor Fernando fala assim, poxa, esqueci que hoje era ceia, né? Ainda bem que, porque a gente já sabe disso, eu já vou comprar os pães, já converso com o Celino, com a Gracina, a irmã Gracina, eles também já ajudam arrumando a mesa, tudo. E aí alguns irmãos também chegam mais cedo, nos ajudam lá preparando a ceia, né? É isso, também, então, eu também sou responsável pelo culto de ceia, né? O culto de ceia, além dos cultos de quinta-feira, né? Para começar, e também fazer a escala de quais são os pregadores e tal, na oração dos cultos de quinta-feira. E a secretaria, no modo geral, né? Que é quando tem uma carta para fazer para um irmão que pede uma carta que saiu, né? Eu também eu recebo os documentos dos irmãos que congregam com a gente, porque quando a gente vai fazer a credencial, eu tenho que ter comigo os documentos contra a prova, né? Uma cópia da RG, uma certidão de casamento, né? Então, enfim, tem que ter esses documentos. No começo, nem sempre a gente era tão rígido com isso, mas agora, cada vez mais, a gente acabou sendo mais rígido com isso para poder fazer a credencial, né? Então, esses detalhes aí. E o que tiver por vir, né? Nos Então, dias de culto que está cheio, né? São muitas responsabilidades, né, pastor? Ah, sim. E nos cultos que também durante o culto lá, né? Geralmente eu nem sento mais, né? Eu fico sempre ali perto do balcão ali, porque te apoia na hora da oferta, né? No sincronismo do processo de como vai ser, quem são as pessoas, quais são os obreiros que estão à disposição, que às vezes não tem obreiro que chegou, né? Enfim, a gente fica ali, né? Atuando. Enquanto isso, os pastores, o Najib e o Fernando, né? Eles se preocupam mais com a palavra e tal, né? E a gente fica na retaguarda para dar esse apoio para eles, né? É assim que funciona, né? Tá certo. Pastor, e qual o ministério mais desafiador? Qual parte que o senhor acha mais desafiadora, assim, para cuidar? Para cuidar, os obreiros não é fácil, não. Né? Por quê? Porque a questão é que a igreja, né, é um hospital espiritual, né? Sim. Então já chegam as pessoas que têm dificuldades, têm problemas espirituais, têm situações, são aprisionadas em muitas situações, e aí a gente tem que atuar. E aí precisamos ter uma equipe para poder conduzir e cuidar dessas pessoas, né? Tanto na recepção, que nem a Rê faz, né? No contato, ou ligar depois, ou então ficar atento se o irmão veio, se não veio, né? Às vezes, a gente precisa... o cuidado com as crianças, né? Lá na salinha da infantil, para ser ministrado, para ser alimentado, a recepção do estacionamento. Então, toda essa estrutura para a gente receber os irmãos e cuidar, zelar das coisas do reino, né? A gente precisa de obreiro, né? E obreiro é um serviço voluntário. Então, quer dizer, é complicado, né? Tem gente que pensa assim, não, eu vou doar um domingo por mês para fazer tal coisa. Tem uns... Ele é a disposição dele, é o que está doando, né? Então a gente não podemos dizer assim, tá errado. É o que ele quer doar.
Tem irmãos que estão à disposição a apoiar, fazer tudo que for necessário. Tem irmãos que não querem fazer tudo Uhum. que tiver necessidade, né? Então, é, liderar os obreiros é complicado. Por Uhum. quê? Às vezes tem alguns irmãos que não querem fazer aquela atuação de serviço, aquele tipo de serviço. Uhum. E aí outros irmãos, outros obreiros olham e falam assim, poxa, por que aquele obreiro não faz isso também? Só a gente que faz. Uhum. Até explicar para aquele irmão, aquele obreiro que é um serviço voluntário, que Uhum. tem que fazer do coração dela, a pessoa tem que estar à disposição, é bem difícil, né? E às vezes também não tem os irmãos, às vezes vai embora, às vezes aparece. Uhum. Então eu tenho essa dificuldade, eu acho isso difícil, Uhum. ter esse sincronismo com todos os irmãos, entendeu? Fez uma pergunta. A Daça fez uma pergunta aqui, perguntou assim: como o senhor conheceu o pastor Najib? Ah, como eu conheci? É. Bom, eu aceitei Jesus, eu tinha 20 anos, Uhum. né? Eu não era evangélico, eu nasci a minha família era da Umbanda, né? Uhum. A gente era, e depois eu tive uns conflitos, né, espirituais e tal, né? Eu aí acabei indo para a igreja, Uhum. né? E eu entrei assim numa igreja, a primeira que eu vi, entrei, né? Onde eu conheci Jesus, porque eu sabia que Jesus existia. Para mim era um que morreu na cruz, um coitado. E aí eu acabei indo para a Assembleia de Deus. Uhum. Depois de uns 3, 4 cultos que eu fui nessa igreja, né? Que tem bastante na rua e tal. Aí eu acabei indo para uma Assembleia de Deus. Aí na Assembleia de Deus, aí lá eu aceitei Jesus de novo, né? Porque eu vi como que era, ali eu fui tocado pelo Espírito Santo, ali comecei a atuar, a entender, a estudar um pouco mais a palavra e tal. Quando eu estava ali, eu fiquei uns 2 anos e pouco e eu desviei, Uhum. né? E nessa que eu desviei, foi justamente quando o pastor Najib passou a ser responsável por esta igreja, em Santa Maria. Uhum. Então, praticamente, eu lembro que um pouquinho antes de desviar, eu até lembro da Lígia e da Daça, tal, né, que eram bem meninas, né? E foi quando eu desviei. Mas Uhum. a minha irmã ficou, minha irmã, minha mãe, então, eles tiveram mais contato com eles, né? Aí depois eu uns 4 anos, 3 anos e poucos desviado, né? Eu tenho um testemunho grande a respeito disso, outro dia eu posso até contar o detalhe sobre isso. Não E dá aí eu tempo retornei. agora, pastor? É, Não dá oi? tempo de contar também agora seu testemunho, porque o Bruno também já perguntou como o senhor conheceu Jesus. Aí, sobre a minha volta para Cristo, a gente pode ficar bom outra live, porque é bem grande, tá? Tá bom. Mas eu voltei a Jesus, né? Eu tive um processo com vícios, com drogas, né? E com demônios espirituais, um negócio muito sério. E depois eu tive uma libertação muito forte. Jesus me resgatou com mão forte no dia 31 de dezembro de 96. Uhum. Que desse dia em diante eu fui liberto de tudo, sem abstinência, sem nada, né? E fui liberto de uma forma fantástica, e daí em diante eu nunca mais eu desviei, né? Eu me consolidei na presença do Senhor. E aí quando eu voltei para Cristo, que eu aceitei, que eu fui liberto de 31 de dezembro, tudo, dali em diante, já o pastor Najib, que, que ministrava nessa igreja, né? Inclusive na Santa Maria, foi no culto Santa Ceia, né? Que o pastor Najib ministrou a ceia, e foi nesse culto que eu fui liberto. Uhum. Né? E dali em diante, nunca mais eu tive problema com drogas e coisas do tipo. Uhum. Só um tempo depois, ainda que eu fui concluir a libertação do cigarro, né? Uhum. Mais um tempinho. Mas daí em diante, Deus começou a abençoar de uma forma tremenda do trabalho. Depois conheci a minha esposa, casei, passou um tempo, já tive a Nicole, e a minha vida já foi sendo muito abençoada, muita. E depois disso, que eu casei e tudo, eu estava numa outra igreja, que é uma igrejinha que fazia parte da estrutura do pastor Najib, né, que era uma filhinha, que a gente fala assim, Uhum. que era na Jardim Manara. Aí o pastor Najib desligou do ministério e tal, e a gente ficou. Aí não tive mais contato com o pastor Najib nem a família, né?
Depois a gente ouviu alguns comentários, tá em tal lugar, teve um dia até que fui visitar ele em outra igreja, a gente se viu e tal, mas ficou, desconectou, né? Aí passou 15 anos, mais ou menos, né? Aí o amigo meu, o Brando Matias, ele estava congregando na igreja, na bênção, ele me convidou para ir para a bênção, do pastor Najib e tal, eu falei, que legal, eu fui lá. Aonde eu fui? Aí quando eu fui para a bênção foi no ano que a bênção foi aberta, né? Ela foi aberta em fevereiro, março, se não me engano. Eu fui em agosto. Em agosto. Daí de agosto em diante, estou até hoje aí na bênção aí, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a história é longa com o pastor Najib. Ele me conhece desde quando era antes de me casar, né? Quando tinha cabelo, pastor? Quando eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo até quando a Monique nasceu. Quando a Monique nasceu, passou um ano e pouquinho, eu percebi que eu não tinha mais cabelo. Aqui, o coroinha aqui sempre tinha um pouquinho, né? Mas atrás eu nem percebia muito, né? Mas aqui na frente começou a perceber as entradas, foi quando a Monique nasceu, que eu vi nas fotos de aniversário que eu via, né? Eu comecei a olhar, nossa, tem mais. Aí depois eu passei a maquininha mesmo e ficou mais fácil, né? Porque eu ia ficar que nem um bozo aqui, né? Só do lado. Certo. Pastor, o irmão Álvaro perguntou aqui, ó. Pastor Sandro, qual é o seu critério para escolher os obreiros para dar a Santa Ceia? O critério é o seguinte. Quando tem muita gente, muitos obreiros, eu faço um rodízio, né? Então, vamos supor, tinha 20 obreiros, né? E eu precisava de 16 para servir a ceia. Aí eu fazia um rodízio e aí no outro eu tenho marcado todas as pessoas que servem a ceia. Aí na outra ceia eu colocava os outros irmãos que não participaram, né? E aí ia fazer um rodízio para que isso aconteça. Mas chega um dado momento que essas pessoas que não participaram, às vezes nem aparecem na outra ceia, aí acaba desbalanceando essa lista, né? Esse controle. E muitas vezes, às vezes não tem nem todos os obreiros. Né? E aí, então, quer dizer, atualmente, saiu alguns obreiros, né? A gente precisa de mais obreiros do que eu preciso de 16. E a última Santa Ceia a gente fez com 8 pessoas ou 10, se não me engano. Então, ou seja, a pessoa teve que fazer o dobro, né, de servir o pão e o suco, né? O pastor, ele sempre nos pediu que fosse uma ceia rápida para não tomar tempo, né? Então, quer dizer, obviamente agora demora um pouquinho mais. Mas a gente está melhorando nisso também. Mas, na verdade, não tem um critério não, sabe assim, esse sim, esse não. As pessoas que chegam lá, vou chegando, eu vou pegando nome. Às vezes a gente é falho, né? Acaba errando, esquecendo um que passa, né? E às vezes as pessoas têm medo de falar comigo, né? Acham que sou bravo, né? E não me lembra, fala, pastor, você nem me chamou, né? Acha que de repente estou excluindo, né? E não é isso, né? Na verdade, até hoje, nunca teve nenhum caso de eu pegar para dizer assim, não vou pôr esse irmão, porque esse irmão não está em conformidade por tal coisa. Nunca teve isso. Entendeu? Geralmente, quando está na situação, tem alguns obreiros que estão meio lá e meio cá, né? Eles mesmos já acabam saindo e acabam se desconectando. Não precisa nem eu chegar e falar isso. Você não vai servir ceia porque você não está em comunhão, coisa do tipo. O próprio obreiro que não está muito bem, ele já sabe disso. Ele mesmo já não aparece na hora do culto, chega atrasado, entendeu? Quando não vai nem na ceia, né? Verdade, isso é verdade. Eu já andei acompanhando muito isso e então. percebe, né? Então, a pergunta do Rafael já acabou sendo respondida também. O Rafael falou assim, precisamos então de mais obreiros? Sim. Precisamos. Né, esperamos aí que dentro em breve a gente volte a congregar, né? Volta todos para os cultos, né? E eu tenho certeza que a volta será maravilhosa, né? Um retorno eu creio que vamos precisar sim de gente. Amém. Que vamos precisar de obreiro. Não vejo a hora, né? E em nome de Jesus vai ter gente disposto a trabalhar como obreiro. Eu creio, viu? Eu creio.
Essa sede que nós estamos agora é muito bonita, né? Ela é bem confortável, né? Ela atende às necessidades. É uma bênção mesmo, né? Ela O é. próprio nome diz, né? Verdade. O Bruno está perguntando, conta uma experiência que teve com Jesus. Uma experiência, Uhum. ah, eu tive bastante, viu? Bastante experiência fortes, assim, experiências extraordinárias, vamos dizer assim, né? Coisas inexplicáveis, milagres. Eu tive bastante. E minha conversão foi algo espetacular, Uhum. né? Coisas que muitos, se não tiver o Espírito Santo, não tiver a fé, não acredita, Uhum. né? Não. Quem não conhece a Jesus talvez nem acredita das coisas que já aconteceu. Mas eu vou dizer algo assim aqui da minha casa, né? Uma coisa interessante, que Deus fala comigo muito em sonhos, Uhum. né? Quando eu estava desviado, eu contemplei muito demônios. Eu Uhum. contemplava os demônios, eu via os demônios, eles falavam comigo, então era uma coisa bem assim, terrível, né? E depois que eu tive a libertação, tudo, graças ao Senhor, eu não vejo mais nenhum demônio, nada disso, né? Uhum. E eu ouço o Espírito Santo. Ô, Ele Glória. fala, ele fala comigo de uma forma assim muito forte, né? Não é assim toda hora, sabe? Não é que ele fala toda hora, todo tempo, não é assim não. Mas quando o Senhor fala comigo, eu sei que ele falou comigo. E muitas vezes é uma espécie de um sonho. Eu não sei se eu estou deitado, meio acordado ou tentando dormir, só sei que o Senhor fala comigo dormindo, Uhum. assim, na cama, sabe? Assim, naquele momento tranquilo, o Senhor fala comigo no sonho. Eu vou dar um exemplo bem interessante que o senhor falou, que eu já testemunhei isso algumas vezes, mas não sei se todos sabem. Quando eu mudei para aqui, para essa casa, que eu morava em apartamentos, né? E quando eu falei que ia mudar para uma casa, muitos me aconselharam, não, não faça isso, é perigoso, né? Morar em casa, porque acesso à rua, violência, apartamento é mais seguro, enfim. E aí eu peguei e eu tive a promessa do Senhor que ia ter uma casa. E eu tive até a primeira vez, houve uma profecia, a segunda vez, o profeta me deu uma bronca, né? Falou assim que eu tinha que me mexer, porque eu estava muito mole, porque Deus queria me dar uma casa, eu tinha que me mexer. Uhum. Eu falei, Deus vai me dar a segunda bronca? Não, né? Então aí fui comprar a casa, né? Porque eu recebi uma bronca. Aí quando eu comprei a casa, eu falei, mas agora, eu vou comprar a casa, mas e o medo, né? De assalto, essas coisas, como que fica? Aí eu falei assim para minha esposa, sabe uma coisa? Eu vou comprar um sobrado, uma casa, eu vou comprar um cachorro. Uhum. Um cachorro bravo, né? Um Uhum. pastor alemãozão assim. E vou colocar o nome dele de Thor. Uhum. Mas foi assim, ingênuo, veio na cabeça, Thor. Da minha esposa é legal, Thor, nome forte, tal, tal, tal. Meio incrível, naquela mesma noite que eu falei do Thor, né? Uhum. Fomos dormir tudo. Aí durante a noite o Senhor veio falar comigo em sonho. E ele falou assim para mim assim, quem disse para você que Thor, Deus do trovão, vai cuidar da sua casa? Quem disse? Eu não aceito isso não. Eu não aceito Thor. Uhum. Muda o nome. Uhum. Falou assim. Aí eu peguei. Aí quando eu peguei, eu acordei no meio da noite com essa, né, com essa negativa do Senhor, dizendo que não aceitava. Não é que eu aceitava cachorro, não aceitava o Thor. Uhum. E eu peguei e falei para Lu, acordei ela de madrugada, Lu, e a Lu pegando, acordou também, apavorada, e falando para mim assim, mais rápido que eu, Sandro, Senhor Jesus não quer que ele tenha Thor, ele falou que ele tem ciúmes de nós, Deus falou comigo, ou seja, Deus falou comigo em sonho e falou com a minha esposa ao mesmo tempo, na mesma noite. Uau, que loucura. Entendeu? E falou para minha esposa que o Senhor Jesus tinha ciúmes de nós, que não aceitava que tenha o Thor. Aí o que eu fiz? Eu arrumei um cachorro, que ele é bem dócil, não morde ninguém, né? E eu coloquei o nome de Wall-E, né? Aquele robozinho lá da Pixar que tem medo, né? Tipo meio bobão, né? Então, ou seja, eu coloquei o cachorro eu arrumei um cachorro que não é ele que vai cuidar da minha casa, né? Na verdade, o cachorro está para nossa alegria, né? Que cuida da nossa casa é o Senhor, né? Amém. Entendeu? A honra e glória do Senhor, né? Então, quer dizer, então isso foi uma maneira que Deus nos confortou Uhum. disso. Uhum. E aí, e o segundo, e para ser rápido,
E ainda mais na primeira semana que a gente entrou na casa aqui, a gente fez um culto, primeira semana não, um mês mais ou menos, eu fiz um culto de ação de graças, né, pela casa que comprei e tal. Aí o pastor Najib Fernando, a igreja veio até aqui, né, aí ungiu a casa, tudo. E naquela noite que teve a unção do Senhor, né, que o pastor ungiu as ombreiras, tudo da casa, tudo, que teve o culto de ação de graças, naquela noite eu tive um outro sonho. E nesse sonho eu percorri os corredores da minha casa, né? Assim, tipo, meio flutuando, assim, tipo uns 2 metros de altura, né? Uhum. Eu pensei assim, o que está acontecendo aqui? Eu estou olhando o chão, parece que estou no teto, né? Percorrendo assim o chão. Aí quando eu olho para o lado, eu via as asas de um anjo. Que o Uau. anjo, ele ficava me carregando pelo corredor lá de fora, né? Uhum. Me dando a tranquilidade, né? Quer dizer, foi um sonho, né? Então, quer dizer, isso foi algo importante que eu precisava ter esse conforto, essa tranquilidade de morar numa casa sem ter esse medo. E para a honra e glória do Senhor, bem tranquilo, nunca tive nada. Os vizinhos podem até ter, mas não estou sabendo. Uhum. Eu durmo em paz com isso, entendeu? Então, Jesus fala conosco assim, né? Uhum. É uma bênção, né? Uau, que bênção. Pastor, a Érica está perguntando quantos ministérios tem hoje na bênção? Ó, ministérios, né? Vamos dizer assim. Teria alguns são ministérios, outros são departamentos, vamos dizer assim, né? O total, não sei de cabeça, mas podemos falar, né? Temos o do louvor, né? Uhum. Do evangelismo, né? Uhum. Missões, Missões, né? Que comunicação, mídia. porque a gente junta tudo, mas de repente pode ser separado, né? Uhum. Mas tem missões, tem assistência social, que ainda precisa arrumar alguém para cuidar. Temos o infantil, que tem o treinamento, né, tem a capacitação dos pequeninos da palavra do Senhor em alimentação. Uhum. Quem mais tem? Já falamos do louvor. Tem o Ministério Saints. do Teens, né, que o Igor e a Dani, né? Tem também os novos convertidos, né? Dos novos. Isso. A Elisângela está cuidando, não? Tem a área dos novos, né, que a gente está apoiando, né, ainda é algo que está crescendo ainda, né. Então, na verdade, em alguns ministérios, em algumas áreas, alguns departamentos, a igreja ela tem condições de ir ampliando conforme a necessidade e a demanda, né. Uhum. Às vezes a gente cria uma estrutura muito grande e as coisas não acontecem, então não adianta nada, né. Então a gente vai surgindo à medida que a demanda tem, né. Aí se cria essa área, né. Uhum. Criar uma área que seja interessante de fazer visitas aos hospitais, né, de creches, asilos, é uma área importante também, né? Eu acho que um Era dia da tesouraria, a Dácia falou. tem a tesouraria, né? Uhum. Que é onde tem a dor de cabeça, né? Que Uhum. fica clamando o Senhor, meu Deus, e agora, meu Deus, e meu Deus. Mas graças a Deus todo mês, né? Uhum. O Senhor sempre tem abençoado, né? Uhum. E o que mais que perguntou aqui? O Leonardo está falando que Você que batizou ele. tem o batismo, também interessante. Isso aí, para mim, foi uma grande honra, né? Eu perdi a conta de quantas pessoas já batizei, né? Olha só, nunca pensei que isso ia acontecer. Eu batizei minha primeira, foi no final do ano passado, minha amiga. Então. Impressionante. É uma bênção. É. Uma bênção, graças a Deus. Né? Uhum. O que mais tem a pergunta aí? Alguém mais tem alguma pergunta? Aí, gente. Faltou a recepção na nossa Ai, meu Deus do céu, a Rê vai me bater. live agora há pouco com ela. A Rê vai me bater, que eu esqueci da recepção, né? Não esqueci não, porque falhou agora. Eu devia se eu tivesse... a live da recepção e eu acabou esquecendo. O que eu estou usando o celular, senão eu já abri para ver o mapinha para poder esquecer de ninguém, né? Mas tem a recepção é importantíssima, né? A Recep esteve à frente disso, né? E sempre uma bênção, né? Temos bons retornos, né? Ótimos retornos a respeito disso, né? Bons feedback, né? A respeito da recepção, né? Meu pai falou que tem um conselho. Tem um conselho, também temos um conselho.
Tem um conselho, tem o Ministério da Intercessão, né, com a pastora Miyoko, né? Porque são ministérios que ficam ali, né, de background, né? Fica lá atrás, que quase ninguém percebe, mas a pastora Miyoko sempre está orando, né? Da Verdade. intercessão. É um grande ministério, importantíssimo. Uhum. Que, na verdade, a oração é que move, né? É Uhum. uma das principais ferramentas que nós temos, né? Uhum. Verdade, É. pastor Sandra, verdade. E, Tem mais mais alguém tem perguntas? alguma pergunta aí ou eu posso perguntar mais? Pastor, antes de Oi. você voltar para Jesus, Ah. você falou que foi para a igreja primeiro. Como é que foi sua experiência primeiro na igreja? Ah, legal, vou contar. Antes de se desviar. Eu vou tentar ser breve para não tomar muito tempo, tá? Bom. Talvez uns 3 minutinhos, tá? É o seguinte, eu nasci no... A minha mãe, ela frequentava o centro de Umbanda, Uhum. tá? Normalmente eu nem gosto muito de comentar outras religiões, porque não é o foco, né? Uhum. Mas eu acho que estou na live aqui, enfim, eu acho que talvez seja o momento. Uhum. A minha mãe, ela frequentava o centro de Umbanda, ela tinha cargos lá dentro do centro, ela recebia guias, né? Ela tinha entidades, tal, tinham 16 entidades. E a minha irmã foi batizada de pequenininha no centro da Umbanda. Eu também não fui batizado, mas eu já desde pequeno eu adorava os guias da Umbanda, né? Todos os guias, eu conhecia todas as histórias, eu conhecia como funcionava, qual é o comportamento deles, qual que é a característica de cada entidade, né? E a minha mãe, ela recebia um dos guias, que esse guia era um guia que eles titulam que é o guia da cura, né? E que era a preta velha tal, que ela recebia lá o demônio. Aí é o seguinte, toda vez que tinha esse trabalho no centro, fazia uma fila enorme, assim, de dobrar o quarteirão, assim, sabe, enorme, 200, 300, 400 pessoas para passar, para receber passe com ela em busca de cura, Uhum. né? Então, tinha essa fama aí, então, do guia, que os guias realmente tinham, né, promovia a cura. Uhum. E a minha mãe era uma pessoa muito doente. Então, só para ter ideia, com 39 anos, minha mãe teve um AVC, Meu Deus. né? Com 39 anos, teve um AVC. Depois ela operou o estômago, que teve úlcera no estômago, 3 cirurgias do estômago. Mais tarde teve um câncer no útero, teve que tirar o útero e o ovário. Depois tirou a vesícula. Então, minha mãe é toda recortada no estômago, cheia de costuras, de cortes de cirurgias que ela tem. Hoje ela tem tratamento de pressão, ela ficou toda torta, enfim. E quando ela ficou nesse estágio assim, toda doente, eu fiquei indignado com a situação. Eu falei, poxa vida, como que pode a senhora ter o guia da cura e ser toda detonada desse jeito? Uhum. Tá? Eu não quero mais saber desses guias, não. Eu quero falar com Deus. Uhum. O responsável de tudo, né, Deus? Uhum. A minha mãe também não sabia explicar direito, sabe? Uhum. Esse negócio todo. Porque eles tinham um ensinamento, uma doutrina, e eles tinham medo das entidades. Então eles eram escravizados, né? Então eles não pensavam fora da caixa, porque eles tinham medo. Mas eu não, eu peguei e falei assim, eu quero falar com Deus. Aí o que eu fiz? Eu peguei, comecei a andar na rua, procurando um lugar onde tinha Deus, porque me veio na cabeça que tinha umas igrejas que podia ser Deus. Eu sabia que não era católica, né? Porque eu tinha feito crisma e tal, porque era falso crente, é falso católico, né? Uhum. E eu sabia que lá não ia encontrar o que eu queria. Uhum. Aí eu acabei entrando numa igreja universal. Uhum. Né? E aí tinha um pastor lá e tal, e aí na sexta-feira, e aí ele começou a fazer uns cânticos lá, fez uma oração e tal, e eu vi uma libertação de um demoniado lá. Aí eu falei, nossa, que interessante, esse centro aqui é diferente, né? Esse centro aqui, esse pastor aqui tem um guia bom, né? Porque eu também conhecia a estrutura hierárquica dos guias, né? Que um guia tem poder sobre o outro, tal. Até eu falei assim, nossa, esse pastor tem um guia que é mais forte que outros, e nem parece que está com guia, é interessante. Aí fui para casa e falei, mãe, achei um centro bom para a gente ir, mãe, vamos mudar de centro. Uhum. Né? Porque a gente ia pro centro, né? De Umbanda. Falei, vamos mudar de centro. Qual centro? Ah, o Centro Universal, ali tem um centro lá que é bom, vamos lá.
E aí eu fui. Aí lá descobri que lá não era centro. Descobri que era Jesus, que o nome de Jesus era poderoso. E aí, quando o pastor começou a orar lá, minha mãe começou a receber o guia, né, que é o guia forte que ela tinha. Eu falei, ixi, agora o guia vai dar um surra no pastor, né? Pensei comigo, né? Que eu conhecia minha mãe, eu tinha fé nas coisas, né, que a minha mãe recebia. Sabia que minha mãe não era uma charlatão, né? Não era charlatão. Uhum. Aí, a minha mãe começou a manifestar o guia lá tal, daí o pastor foi lá, puxou minha mãe, aí o pastor começou a revelar ali, né, um mistério ali, falou assim, ó, aqui, ó, essa mulher, ela fala que tem um guia, que guia da cura, Deus usou muito aquele pastor, impressionante. E esse aqui, ó, ele fala que ele é um guia de cura, mas não é. Pode sair esse, eu quero o responsável por ela, qual o guia responsável? Daí pegou, saiu o guia, entrou o responsável, assim, coisa na hora entrou o guia responsável, lá começou a falar, eu conhecia todos eles por voz, que a voz é diferente de cada um deles, e falei, caramba, o guia desse pastor me expulsou outro guia que entrou rápido assim, ele demora para um guia entrar e sair outro no centro, não é tão rápido assim, né? Entrou rápido, e aí que ele falou assim, agora revela para todo mundo, quem é você? Aí esse guia que era bravo, minha mãe caiu de joelho, com o guia, eu falei, nossa, caiu de joelho, que guia forte esse pastor tem. Aí ele falou assim, revela, quem é você? Eu falei assim, eu estou aqui nela, há várias heranças, né? Como que é? Há várias gerações, ou seja, já vinha da minha avó, coisa do tipo, há várias gerações, e o meu objetivo é destruir ela, e ele apontou para mim. Então o próprio guia revelou para mim mesmo que o objetivo dele era me destruir. Meu Deus. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí o pastor orou lá e expulsou, né? Aí saiu, mas a libertação é algo complicada, né? Quando a pessoa vem do centro de Umbanda, com essa possessão maligna de muitos demônios, é muito difícil, sabe? Para Deus é facinho, né? Mas como nós não temos a experiência e tem muita brecha, acaba voltando, coisa do tipo, então demorou um pouquinho para essa libertação, mas foi um processo duro. Mas para a honra e glória do Senhor, né? Praticamente na minha família todos eram da Umbanda, as minhas tias, meus tios, que são em 9, eram 10, né? Todos eram da Umbanda, e para a honra e glória do Senhor, todos hoje já conhecem a palavra do Senhor, a grande maioria se converteram, outros são meio vacilão, mas todos conhecem a verdade, né? Amém. E começou por isso, né? Então eu tenho essa felicidade, porque tudo começou por eu entrar numa igreja evangélica e depois começar a buscar, tal. Então foi uma bênção para minha família isso aí, entendeu? Isso foi ótimo. Bênção, glória a Deus. Pastor Sandro, a Camila está perguntando quais características um obreiro precisa ter. As características? Bom, primeiro tem que ter um bom testemunho, né? Tem que ter um bom testemunho. Tem que crer no Senhor, ser batizado, né? A princípio, o obreiro ele pode começar a atuar sem ser batizado, mas ele tem que buscar o batismo, né? Tem que crer em Jesus, ser batizado, tem que estar à disposição, né, para trabalhar para o Senhor, né? Tem muita atividade a ser feita, né? É isso. Tem que ter paciência, né? Paciência. Tem que ter muito amor com os irmãos, porque tem que ter compreensão, tem que buscar isso do Senhor, né? Tem que buscar do Senhor a compreensão, porque nós somos pessoas, né? Sim. Então, às vezes, que nem já ouvi gente reclamar porque talvez não cumprimentamos o irmão e fica chateado. Que para a gente fica assim, ali tá correria, mas a gente passa pelo irmão e não cumprimenta, sabe? Então, tem que ter essa paciência. E tem que saber ouvir bastante. Nossa, eu ouço muito, sabe? Um irmão reclama do outro irmão, um obreiro reclama do outro, tem que ouvir bastante, entendeu? Ouvir bastante. E está à disposição do Senhor, né? Então, quer dizer, não tem uma receitinha assim, né? Tem só os pré-requisitos, né? Que os pré-requisitos estar em comunhão, crer em Jesus, estar à disposição e ter esse amor, né? Então, respeitar a hierarquia, respeitar tem que entender o DNA da igreja, né? O que os nossos pastores pensam. A nossa igreja não é uma igreja rígida, né? Mas ela
é uma igreja que se preocupa, ela não aceita qualquer coisa, não. Não é baderna e bagunça, não é casa aberta, porta larga, não. É que nossos pastores têm uma visão diferenciada das estruturas que nós tínhamos anteriormente, né? Então, a gente... mas nem por isso é que nós somos porta larga, sabe? É de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Porque nossos pastores têm uma visão diferenciada porque nós queremos alcançar o reino, né? Sim. As almas, as pessoas que estão necessitadas. Esse é o nosso objetivo. Verdade. Pastor Sandro, você tem uma palavrinha para as pessoas que estão nos assistindo? Tenho sim. Eu separei uma palavra aqui. E que horas são? 9h51. A live vai finalizar automaticamente às 10 horas. Então a gente tem 5 minutos. 5 minutinhos. Tá bom. Eu vou ler um pedaço aqui da palavra que veio de encontro. E depois, quando tiver oportunidade, eu vou falar sobre esse tema aí, talvez numa ministração, coisa do tipo. Tá? Que está em Joel 2, 12. Joel 2, 12. Diz assim, ó. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e de grande benignidade, e se arrependerá do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Depois lá no 22 diz assim, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vinde produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporá e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Depois no 26, comereis abundantemente, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa palavra aqui em Joel, ela é bem interessante. No versículo, no capítulo 2 e 3, por 3 vezes, Deus nos ensina a jejuar. Então, que nem em Esther, quando houve o jejum, ali foi um grande testemunho de uma grande ferramenta que dá certo. Aqui em Joel, é o próprio Deus que nos está nos ensinando, através da profecia, que devemos jejuar. Amém. Para que consigamos sair dessa situação que o povo na época se encontrava e que hoje nós nos encontramos. Então, eu creio que devemos jejuar. Amém. Devemos fazer esse jejum amanhã, sim, conforme os líderes das igrejas estão nos convidando, conforme a nossa igreja está convocando. É uma convocação, gente. Vamos jejuar. Amém. Todos juntos, porque é algo que Deus nos ensinou e Ele nos ensina como jejuar. E fala que é para jejuar, e não é para poder arrancar as vestes, não. Então ele fala que é para jejuar de coração, né? De uma maneira justa. Em Mateus 6,33, como sempre eu falo, que esse versículo sempre está no meu coração, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas Ele fará. E a justiça de Deus, essa justiça que devemos buscar, que é fazermos o jejum de forma nessa justiça, essa justiça é algo que vai fazer a diferença. Porque lá em Salmos 34, 19, eu marquei aqui,
Muitos são as aflições do justo, Uhum. mas todas elas o Senhor o livra. Amém. É todas elas, entendeu? Isso é bem claro. Todas elas o Senhor os livra. Então eu creio que se fizermos um jejum, né, buscando o reino e por justiça, o Senhor vai nos livrar de todas elas, todas as aflições. A gente vai passar por essa situação com o Senhor Jesus, nos consolando, nos apoiando, nos orientando, nos confortando, passando com a gente. Entendeu? Dentro da fornalha. Eu creio nisso. Então, Amém. essa é a palavra que eu tirei hoje, né, e que fala sobre o jejum, sobre Joel, depois fala da misericórdia do Senhor, enfim, é uma profecia que conecta com o Novo Testamento, enfim, mas não vou entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe seguinte, que o Senhor Deus, através do profeta, falou com Israel, ensinando como deveria agir. E explicou, faça jejum, e falou por 3 vezes. Entendeu? Então, vamos seguir, né? Se o Senhor Jesus nos explica na palavra, se Deus nos ensina na palavra como que devemos agir em situações difíceis, vamos agir dessa maneira, né? Amém. Essa é a palavra que eu quero passar para os irmãos. Amém. Amém? Amém. Amanhã, quem vai jejuar, levanta a mão, mostra aí no grupo, manda um emoji da pessoinha com a mão levantada. Eu serei uma que estarei jejuando, né? Vamos jejuar, igreja. Vamos jejuar porque estando em concordância, né? A palavra diz que aquilo que fizemos em concordância, no céu ele sela, né? Conforme a nossa concordância, né? E eu concordo, né, que nós vamos vencer essa situação. E todas essas aflições, nós vamos ser livres delas. Verdade. Amém? Amém. Pastor Sandro, ainda temos 3 minutinhos, rapidinho. Ó, tem um testemunho aqui da Tati, ela falando aqui que essas lives têm sido bênção para conhecermos melhor os ministérios, principalmente para os novos membros, como ela. Que está sendo bênção poder conhecer a gente. Glória a Deus. E Amém. A Érica perguntou, deixa eu achar aqui, rapidão. Ela perguntou, você acredita que uma vez liberto não precisa ficar fazendo outras libertações? Uma vez liberto, eu creio que uma vez liberto, está liberto. Amém. Agora, se a pessoa ela não permanecer na presença do Senhor, se continuar cheio do Espírito Santo, a palavra diz que quando o Espírito Santo sai de nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, o diabo, que está em um lugar árido, seco, ele que saiu desse templo, ele vê que a casa estava adornada e limpa, ele volta trazendo consigo mais 7 demônios. Então, quer dizer, ou seja, quando a pessoa que conhece a verdade, que está na presença do Senhor e se afasta do Senhor, o Espírito Santo ele não pode ficar num templo que tem pecado, num templo que não é justificado pelo sangue de Cristo. Então, com isso, o diabo ele vê que está vazio, ele invade, ele entra no templo e faz um arregaço, né? Detona com a pessoa. Então, por isso que às vezes as pessoas têm vários processos de libertações, porque às vezes não conseguem se firmar na presença do Senhor ao ponto de estar com o Espírito Santo constantemente. Porque se você estiver constantemente com o Espírito Santo, nenhum diabo pode com você. Nada pode tirar do amor de Cristo, nada. Até se morrer, ele foi para a glória, tá? Uma bênção. Verdade. Amém? Amém. Agora a gente vai ter que finalizar, não tem mais jeito. Isso. A live Amém. Já deu quase 1 hora. Não, já deu 1 hora. Senão a live vai cortar aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês. Segunda tem a live com a Daci e com a Sanches. Obrigada, pastor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.